Ora, muito boa tarde a todos os assistentes ao nosso webinário de hoje. O tema do nosso webinário vai ser Projetos de Estruturas de Betão ao Sismo. É o nosso primeiro webinário de 2014 e começamos com um tema que é particularmente importante no caso dos projetos de estruturas, que é a análise sísmica dessas mesmas estruturas. Ao longo do webinário de hoje, vamos começar por fazer um pequeno resumo, uma pequena introdução àquilo que são os aspectos mais relevantes da ação sísmica sobre as estruturas e também verificar alguns aspectos a nível de configurações de geometria de estruturas e de hipóteses de cálculo que normalmente aparecem nos projetos do dia a dia e que poderão ser problemáticas. Vamos ver casos como os pilares curtos, vamos ver os pisos fracos, vamos ver a questão também da utilização ou não de paredes resistentes, as fundações das paredes resistentes. Vamos ver também situações como a variação de ação sísmica de regulamentação para regulamentação. Portanto, fazer uma pequena introdução relativamente a esses aspectos. E na segunda parte do nosso webinário, trabalhar então com o Tricalc, fazendo a explicação de todas as opções de análise sísmica que o programa tem, passando um pouco pelas caixas de diálogo todas, explicando a sua utilização e vendo alguns exemplos de estruturas que vão modelar alguns dos casos que aqui foram referidos, como os pilares curtos, como os pisos vazados, como outras situações, sistemas pórticos vezes sistemas pórticos paredes, que vão aparecer aqui em exemplos modelados no Tricalc e ver como é que o Tricalc analisa essas estruturas. De referir que este era um tema que daria para muito mais do que 1h30, que é a duração do nosso webinário. No entanto, neste primeiro webinário dedicado a este tema, vamos centrar-nos nos aspectos mais genéricos para que no futuro, dentro de 1 mês ou 2 meses mais ou menos, possamos fazer um novo webinário sobre a ação sísmica, aí com informação mais específica, nomeadamente informação teórica mais específica sobre a engenharia sísmica e depois o seu tratamento ao nível do programa Trical. Ora bem, como referi, alguns aspectos de introdução ao tema vão ser os efeitos dos sismos em edifícios, como é que os sismos influenciam o comportamento dos edifícios, e vamos também ver os aspectos depois das configurações geométricas dos edifícios e a sua influência também, o seu comportamento ao sismo. Relativamente aos efeitos dos sismos em edifícios, nós sabemos que quando existe uma propagação de ações sísmicas pelos terrenos e que chegam aos edifícios, vão ser geradas forças de inércias que são representadas, neste caso, forças de inércia que são geradas pelos elementos estruturais que têm inércia a passarem para uma situação de repouso para uma situação de movimento, gerando então essas forças de inércia e que também, em função da velocidade de propagação das ondas e em função também da fórmula de Newton, força igual à massa vezes a aceleração, a componente da aceleração tem também um papel importante nas ações que são introduzidas nas estruturas. Também a duração das ações sísmicas, das ondas sísmicas sobre a estrutura tem o seu efeito mais benéfico se forem mais reduzidas e mais gravoso se forem mais extensa a sua duração no tempo, uma vez que a estrutura vai estar sujeita a mais ciclos de vibração e, portanto, a degradação da sua capacidade resistente vai aumentar ao longo do tempo. Aspectos também como a velocidade de propagação das ondas no terreno são importantes, como vamos ver também no ponto seguinte, na amplificação pelo terreno, e os deslocamentos também impostos à estrutura são também importantes. Nós vamos ver que estruturas muito rígidas e ao mesmo tempo frágeis não serão uma solução ótima. Às vezes é preferível ter estruturas que tenham um deslocamento maior dentro de certos parâmetros, porque terão uma ductilidade maior e, portanto, uma capacidade de dissipação de energia sísmica maior. A questão do terreno é também importante. A propagação da ação das ondas sísmicas realiza-se sempre pelo terreno e, portanto,
o terreno é parte integrante da velocidade com que as ondas sísmicas passarão pelos nossos edifícios. No caso dos terrenos do tipo rocha, não há amplificação das ondas sísmicas pelo terreno, uma vez que a velocidade de propagação é uma velocidade de propagação alta e não temos grandes preocupações e, portanto, é um solo que se adequa melhor ao levantamento de um edifício. Por outro lado, os solos muito moles podem ter efeitos de amplificação das ações das ondas sísmicas e, portanto, serem solos muito mais problemáticos em termos de comportamento. Esta situação vem contemplada em todas as regulamentações, a classificação das estruturas em função do terreno e, portanto, também a diferenciação clara entre aquilo que são solos mais rígidos, tipo rocha, e os solos mais moles. Depois, os períodos naturais das estruturas e a hipótese de ressonância, portanto, temos inclusive aqui um esquema que mostra mais ou menos os períodos dos edifícios que aqui estão representados, desde um equipamento de escritório até um edifício de 1 piso, de 4 pisos, de 10 pisos, de 10 a 20 pisos e de 60 pisos. E, portanto, temos uma ideia das frequências naturais desses edifícios e, inclusive, poderemos estudar então a hipótese de haver ressonância entre o período natural das estruturas e a frequência das ações das ondas sísmicas que chegam ao nosso edifício. A questão do amortecimento é também importante. Nós temos uma capacidade de amortecimento relativo dentro da nossa estrutura. Esse amortecimento normalmente é classificado em zero se for, por exemplo, um pêndulo, sem qualquer tipo de amortecimento, mas temos também muito utilizados os 2, os 5, os 10% de amortecimento consoante o tipo de estruturas. No caso do betão armado, utiliza-se muito a questão dos 5% para amortecimento do comportamento da estrutura, da vibração da estrutura, e, portanto, é um dos aspectos que também influencia o comportamento da estrutura e a análise sísmica. As forças de torção, portanto, as forças de torção estão relacionadas com a excentricidade existente dos centros de massa e os centros de rigidez, portanto, que introduzem nos edifícios forças de torção a nível dos pisos, que se refletem também nos elementos estruturais e que, portanto, tornam mais difícil a resistência ou a verificação desses elementos e, portanto, também mais fácil o seu colapso. Depois, a resistência, a rigidez e a distribuição de forças e concentração de tensões. Ora bem, nós sabemos que a distribuição de forças faz essencialmente em função da rigidez dos elementos e em função da rigidez desses elementos estarão sujeitos a determinadas forças e têm que ter capacidade resistente para terem capacidade de resistir a essas mesmas forças sísmicas. Portanto, esse é também um aspecto muito importante, como é que se distribui a rigidez e como é que se dimensiona a resistência de cada um dos elementos estruturais dentro do nosso modelo estrutural. E, portanto, estes são alguns aspectos que são importantes, são efeitos importantes quando um sismo atua no edifício. Muitos deles nós vamos ver presentes de forma direta ou indireta nas caixas de opções do programa Trical. Vamos lá ver a possibilidade de consultarmos os períodos e as frequências. Vamos ver também a possibilidade de controlar os drifts entre pisos e também o deslocamento de qualquer nó em função do modo de vibração. Temos a possibilidade de saber os centros de massa e os centros de rigidez dentro do próprio programa. Temos a possibilidade de trabalhar a rigidez dos elementos estruturais, introduzindo paredes, modificando secções de pilares, introduzindo novos elementos. Temos também a possibilidade de trabalhar com a resistência dos materiais, através da modificação das suas armaduras e também das suas propriedades. Temos caixas de algo onde nos fazem o pedido do valor do amortecimento, nomeadamente através, muitas vezes, do coeficiente que se aplica de comportamento na estrutura. E, portanto, vamos ver vários destes parâmetros refletidos naquilo que são as opções de cálculo do Trical. Algumas considerações também ainda nesta fase de introdução relativamente ao projeto SISM. Ora bem, temos aqui uma possibilidade de classificar os principais sistemas estruturais
em sistemas, como se diz normalmente nos Estados Unidos, os moment frame, que são sistemas porticados. Temos a possibilidade de classificar também os sistemas em sistemas porticados contraventados, portanto, em que existirão contraventamentos incluídos, neste caso o contraventamento concêntrico, mas poderia ser excêntrico, os contraventamentos na nossa estrutura, portanto, sistemas porticados contraventados, e também os sistemas de paredes resistentes, os chamados shear walls, que são, digamos, os três principais sistemas de resistência às forças horizontais. E vamos ver que cada um deles tem as suas características e poderemos também visualizar isso depois nos modelos criados no Tricalc. Também os efeitos das configurações irregulares, vamos ver aqui como é que uma má configuração a nível estrutural influencia muito o seu comportamento. Vamos ver a questão das grandes diferenças entre centros de massa e centros de rigidez e a torção que é induzida nos pisos. Vamos ver os pilares curtos, vamos ver a interrupção da rigidez vertical dos elementos, por exemplo, com a supressão de paredes resistentes ao nível do piso térreo. Ver que existem configurações irregulares que não deverão ser utilizadas em projeto, em estruturas, mas que ao ter que se utilizar o software, neste caso o programa Trical, ou outro software que seja utilizado, deve conseguir analisar essas situações e apontar as deficiências ou as necessidades de reforço que vão ser necessárias para corrigir a maior necessidade de resistência que essas configurações irregulares vão trazer para alguns elementos. As configurações irregulares estão também já contempladas nos regulamentos, nomeadamente o Eurocódigo 8, por exemplo, traz isso muito bem explícito, a irregularidade em planta, a irregularidade em altura, portanto essas situações estão previstas nos regulamentos e são inclusive bastante penalizantes em termos depois de solicitações sobre a estrutura de necessidades de resistência que a estrutura necessita de ter. Alguns dos principais problemas de configurações são exatamente os pisos fracos. Por exemplo, às vezes a necessidade de criar lojas nos pisos térreos leva a que se suprimam elementos estruturais como paredes resistentes ou se diminua bastante a sua secção ao chegar ao piso térreo. Também muitas vezes a necessidade de trabalhar com vãos maiores ao nível do resto de chão, com alturas maiores ao nível do resto de chão, e portanto ter menos pilares e ter pisos mais fracos e pilares também de maiores dimensões, ou ter alturas, por exemplo, 4 metros, 4 metros e meio para e outros pisos que terão 3 metros, 2 metros e 85 nos pisos superiores e que, portanto, cria uma situação de um piso fraco chamado soft story. A interrupção de paredes resistentes, portanto, também já se falou, as paredes resistentes são um elemento por excelência para resistirem a forças horizontais, têm sempre têm tido um comportamento muito bom a nível de resistência às ações horizontais, às forças sísmicas, e, portanto, qualquer limitação que exista na sua rigidez, na sua configuração, pode ser problemática, uma vez que, por um lado, puxam bastante a ação sísmica para si e, portanto, não convém fazer mudanças drásticas a nível de rigidez. Essas mudanças drásticas passam pela redução da secção, pela interrupção pura e simples da parede resistente ao nível do piso térreo ou pela criação de grandes aberturas na parede, portanto, mudando assim o caminho das cargas ao longo da parede. Também variações na resistência e rigidez periférica são muitas vezes problemáticas. Temos muitas situações em que se criam edifícios que têm paredes resistentes numa fachada, paredes resistentes noutra fachada e depois têm sistemas porticados nas outras e, portanto, há uma grande variação da rigidez de uma e outra fachada comparativamente com as outras e, portanto, estas são situações que também trazem problemas, essencialmente grandes problemas de torção ao nível das estruturas. Os cantos reentrantes, portanto, situações como esta a nível de edifícios sísmicos têm sempre grandes problemas nestas zonas. Okay? É preferível sempre trabalhar com juntas de dilatação, separar os dois blocos. Okay?
E os pilares curtos? Os pilares curtos é uma situação que aparece muitas vezes um pouco disfarçada dentro da própria estrutura. Basta, por exemplo, vermos os casos dos terrenos inclinados em que a estrutura começa a crescer desta forma e, portanto, cria-se um pilar curto sem praticamente às vezes ter a noção de que se está a criar uma situação dessas. Também surge muitas vezes a questão do pilar curto. Eu vou aqui limpar o ecrã só para poder continuar aqui a escrever. Vamos aqui fazer aqui então. Muitas vezes cria-se um pilar curto também ao fazer-se um edifício. Vamos aqui colocar uma espécie de um pórtico. Okay. Depois tem-se os vários pisos do edifício e depois faz-se umas garagens ou umas arrecadações em que se coloca umas paredes resistentes ou umas paredes de tijolo, que não são resistentes, são apenas paredes de enchimento, deixando aqui zonas de travamento, zonas de pilares curtos na parte superior das paredes. Okay? Quanto mais rígida for esta parede, pior, maior é o travamento e, portanto, maior é a situação de pilar curto que se provoca naquela zona. E outros problemas de arquitetura e estruturas. Hoje em dia estamos cada vez mais sujeitos a projetos de arquitetura que evoluem para formas que não eram comuns há uns anos atrás, e esse acaba por ser exatamente um dos grandes problemas do engenheiro no século XX, no final do século XX e no início do século XXI. As complexidades a nível de arquitetura que não são compatíveis com muitas destas hipóteses que colocamos para cima que devem ser evitadas. Portanto, hoje em dia há que sensibilizar cada vez mais os arquitetos para a componente da resistência sísmica da estrutura, não só pelos custos inerentes para criar situações depois de maior resistência ou de maior ductilidade no nosso projeto de estruturas, mas também porque, apesar de estarem criadas essas condições, o comportamento da estrutura nunca é tão bom como se tivéssemos uma situação mais regular. Mas a verdade é que cada vez mais nos encontramos com situações de arquitetura bastante complexas e, portanto, por vezes não há mesmo forma de evitar ter que resolver estes problemas que vão aparecendo. Temos aqui alguns exemplos dos tais problemas de configuração que falámos. Aqui os cantos reentrantes, portanto, configurações em L, temos aqui os nossos problemas. Configurações em T, configurações fechadas, okay? Configurações em U. Portanto, há aqui uma série de zonas que são problemáticas nestas configurações e, portanto, é mais fácil, é melhor o comportamento dividindo estes blocos e resolver esses problemas, evitar esses problemas. Já agora, de referir também que muitas vezes também existe um problema que é a grande diferença de dimensões dos edifícios numa e noutra direção. Não foi referido atrás, mas fica aqui, portanto, essa situação também. Muitas vezes um edifício que é muito alongado tem um comportamento sísmico normalmente nesta direção que não será o mais adequado. Portanto, as relações entre lados também acabam por ser importantes no projeto sísmico. Aqui a possibilidade de se estudar os drifts ao nível do deslocamento interpisos, o deslocamento entre pisos. O Trical já tem funções na versão 8.0.30 para controlar este drift entre pisos, que é uma das situações que muitas das regulamentações, algumas das regulamentações, obrigam a controlar para evitar situações destas, as situações de colapso por piso fraco. Okay? Desde que haja determinados parâmetros de drift que sejam cumpridos, tenta-se com esses parâmetros de limitação do drift entre pisos limitar a possibilidade de haver a criação de um mecanismo de um colapso no piso que possa ser mais fraco. Okay? De qualquer modo, a melhor maneira é não ter mesmo o piso fraco. Uma forma que as regulamentações usaram para, no caso de haver pisos fracos, controlar o deslocamento que possa existir aqui é limitando exatamente o drift entre pisos. Temos aqui outras configurações também de pisos fracos, neste caso porque existem paredes com enchimentos, com paredes de alvenaria e depois cá em baixo é totalmente aberto. Okay? Aqui existe descontinuidade dos pilares e, portanto, existe uma parede ao longo da parte lateral toda que suporta e a descontinuidade de cargas, portanto, passa toda para esta zona que aqui está, para este pilar
de secção variável que aqui está, e portanto toda esta zona é uma zona muito problemática. Okay? E aqui uma estrutura de parede resistente, praticamente, de paredes bastante rígidas, acima de uma zona suportada por, simplesmente por pilares e zonas abertas. Portanto, também são situações de pisos fracos que convém evitar essa situação. Cá está também aqui a representação da questão dos cantos reentrantes, okay? Essencialmente pelo aspecto da torção. Nós vamos ter centros de rigidez que vão estar algures dentro da própria estrutura e vamos ter centros de massa que andarão mais fora da estrutura, portanto vamos ter uma grande torção nestas situações. Aliás, está aqui uma representação do centro de massa e do centro de rigidez. Portanto, o centro de rigidez colocado aqui e o centro de massa colocado ali, havendo então uma grande torção sobre o edifício. O exemplo que eu falei há pouco da criação de pilares curtos através de utilização de paredes não estruturais, de paredes de enchimento, de alvenarias de enchimento, utiliza-se isto muito em garagens, utiliza-se isto muitas vezes também em determinadas lojas, em arrecadações, portanto, estas situações muitas vezes são criadas para ventilação de estacionamentos, para ventilação de zonas de arrecadações, etc. Mas tem este inconveniente, ok? Portanto, deverão ser limitadas, deverão ser em determinadas partes da zona de alvenaria, não deverão ser feitas desta forma. A questão dos terrenos inclinados, com a criação também de um pilar curto, não, vários, uns com maior rigidez, com menor comprimento, e outros com uma menor rigidez, comprimento um bocadinho maior, mas portanto também a sofrerem do mesmo efeito. Aqui uma situação que não foi referida, que é a diferença de altura entre edifícios adjacentes, pode também, e neste caso são edifícios com uma diferença bastante grande, a estrutura que está aqui adjacente é muito pequena, e depois temos aqui um edifício que é muito esbelto em altura, que está travado por dois edifícios pequenos, e portanto pode haver aqui uma situação de colapso nestas zonas, okay, que pode levar à queda do edifício, ao colapso do edifício. Okay? E portanto um esquema aqui, que peço desculpa de estar em inglês, mas não tivemos tempo de fazer a versão em português disto, mas a morfologia do edifício afeta de forma direta o comportamento estrutural do mesmo. Okay? E portanto estamos a falar aqui de que a arquitetura tem um papel importante nesta situação e portanto a sensibilização dos arquitetos para estas questões deve ser feita para que as formas, a morfologia do edifício não implique um mau ou um péssimo comportamento estrutural. E depois temos aqui algumas configurações que tais edifícios mais alongados, as irregularidades em planta, os cantos interiores, os cantos reentrantes, a variação da resistência e da rigidez no perímetro, a falsa simetria, a excentricidade de massas, na vertical também os edifícios, os chamados stepper de edifícios, que são os edifícios com pisos recuados, portanto que vão tendo os edifícios e depois recuam e depois têm coisas assim deste género. Portanto, isto, como já veem, tem problemas graves também a nível de comportamento. O chamado soft story, o piso fraco, já falámos. A viga fraca, aliás, o pilar fraco e a viga forte. Nós normalmente quando fazemos um cálculo de uma estrutura temos sempre preferência, se tiver que colapsar algo, que colapse a viga e não o pilar. Okay? O colapso do pilar significa o colapso muitas vezes do próprio piso, portanto é preferível ter alguns problemas a nível de uma viga isolada ou duas ou três vigas num piso do que ter a falha de dois ou três pilares no edifício. E portanto, normalmente os sistemas estruturais devem ter pilares fortes e vigas fracas. Okay? E portanto, o inverso será sempre uma situação problemática, uma vez que a possibilidade de ruptura normalmente será, de ruptura do pilar será aqui, tal e qual como vimos na imagem que dá a introdução a este PowerPoint. Tínhamos lá um exemplo de um edifício que acumulava dois erros, acumulava
a tal questão do pilar ser fraco e, portanto, ter rebentado por aqui, e depois uma má cintagem, uma má cintagem dos varões longitudinais, portanto, os varões longitudinais falharam por encurvadura, por terem uma má cintagem ao nível do nó da parte superior do pilar. A coluna curta e alterações na estrutura principal. Okay? Quando uma parede resistente é interrompida, quando é reduzida fortemente a sua secção, portanto, todas essas situações são situações que estão relacionadas com a morfologia da estrutura e que implicam um mau comportamento a nível estrutural. Aqui, de uma forma bastante interessante, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Okay? Cá está o problema das colunas curtas, cá está o problema dos edifícios muito esbeltos, neste caso em altura. Cá está o problema dos edifícios que variam muito a sua inércia em altura. Mais vale fazer por passos, ir reduzindo menos de cada vez cada uma a rigidez ao longo dos pisos, não fazer uma situação, por exemplo, deste tipo. A distribuição das paredes resistentes, isto é muito importante hoje em dia. Esta situação será uma situação claramente que irá induzir torções neste edifício. Aqui a mesma coisa. Okay? E aqui iremos ter uma tendência da estrutura de fazer torção em torno dos dois grandes centros de rigidez que aqui estão, neste piso. Uma solução que funciona muito bem, que é muito utilizada a nível de projetos de estruturas, é esta que aqui está. Muitas vezes nem é preciso ter travamento desta forma, bastaria ter uma situação, eu vou aqui tentar fazer com o rato algo semelhante, que é termos um núcleo central, o mais central possível, às vezes pode não ser central, núcleo rígido, paredes resistentes, e depois termos paredes periféricas, uma vez que na periferia trabalha-se muito bem a nível de torção, e portanto colocar paredes, 4 paredes, se possível, cada uma com a sua orientação, para fazer um travamento periférico. Estas paredes depois podem variar as suas dimensões de modo a aproximar o centro de massa do centro de rigidez da estrutura. Poderão ser mais ou menos alongadas em cada um dos cantos para aproximarem esses centros de massa. Portanto, um núcleo rígido o mais central possível e travamentos periféricos com paredes resistentes permitem também aproximar o centro de massa do centro de rigidez. Okay? É uma variante deste que aqui está, portanto acrescenta-se um núcleo rígido e não se utiliza as paredes em canto, mas sim em qualquer uma das direções que pretendemos travar. Okay? Ora bem, interrupção do sistema de travamento, okay? Descontinuidade completa dos nossos pilares estruturais, okay? Pois indiretos funcionam sempre muito mal. Okay? Interrupção de um elemento estrutural, ainda por cima um elemento estrutural bastante importante, que tem uma rigidez bastante significativa e que vai ter uma carga sísmica, reportar uma ação sísmica bastante importante, neste caso parede resistente, e aqui ainda pior. Okay? E distribuição não uniforme de massas, de cargas. Okay? Há certos países em que se utiliza, que são países sísmicos e se utilizam reservatórios ao nível do último piso. Também alguns hotéis que se utilizam piscinas nos últimos pisos. Portanto, terem atenção também a essas situações, simular corretamente essas situações para não termos surpresas. Hoje em dia também alguns edifícios comerciais começam a ter uma carga, ou mesmo de escritórios, começam a ter uma carga bastante substancial de ares condicionados, de instalações técnicas nos pisos das coberturas e, portanto, convém também avaliar um pouco essa situação quando estamos a fazer o nosso projeto. Avancei aqui um pouco mais. Portanto, esta é a questão dos cantos reentrantes, como é que se deve fazer. Okay? Não fazer isto, okay? Não ser muito esbelto, okay? Separar os blocos, portanto, aqui representados. Aqui há só mais uma novidade que é quando as alvenarias de enchimento são interrompidas ao nível do piso, portanto, também ter isso em consideração. Ora bem, agora vamos falar já
uma vez que está feita uma pequena introdução a alguns dos problemas que nós vamos encontrar em algumas das solicitações que são feitas sobre a estrutura e alguns dos problemas que nós vamos também encontrar ao fazer o cálculo de estruturas quando temos a ação sísmica pela frente, vamos falar de alguns aspectos do tricalco relativamente à análise sísmica. Ora bem, uma das grandes vantagens que se pode ter ao trabalhar numa estrutura, num projeto de estruturas ao sismo, é poder modelar o edifício todo de forma integrada. Okay? Não há outra forma de comparar o comportamento, de analisar o comportamento da estrutura, de se obter um comportamento real da estrutura, se o edifício não tiver todo modelado de forma integrada. Okay? Só assim é que nós vamos poder ver aspectos como alguma configuração que seja mais errada, que seja mais esquisita. Eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, a questão das escadas. As escadas, muitas vezes, ao apoiarem em pilares entre pisos, imaginemos que tínhamos um piso, tínhamos outro piso, por aqui fora, e ao fazermos escadas, muitas vezes, ao unirmos as escadas a pilares intermédios, estamos a criar uma situação de um pilar mais curto. Okay? Se essa escada não tiver sido modelada dentro do nosso modelo tridimensional, a consideração deste pilar curto não foi feita. O projetista considerou o pilar com o comprimento normal, não diminuiu aqui esta situação, não considerou a existência aqui de uma laje horizontal na análise sísmica. Portanto, a possibilidade de modelar todo o edifício de forma integrada, vamos ter a segurança de que não vamos ser surpreendidos com algum esquecimento de alguma situação particular da estrutura. E, portanto, esse é um dos pontos logo principais de partida do Trical, a capacidade que ele tem de modelar as tipologias todas estruturais de forma integrada. No único modelo, podendo o projetista aferir com muito maior rigor e segurança o comportamento da estrutura e a influência das configurações corretas que possam existir. Okay? Eu já vi muitas vezes clientes que têm necessidade, por questões de arquitetura, de fazerem vigas descarregarem em cima de vigas, depois há outra viga que também descarrega em cima de vigas e às tantas cria-se um caminho de cargas que nós não nos apercebemos claramente que está a acontecer e que vão sobrecarregar determinados pilares ou determinadas zonas da estrutura. Trical considera a componente vertical do sismo. Ora bem, sempre que nós tivermos que trabalhar com elementos como pilares apoiados em lajes, pilares apoiados em vigas, vigas que apoiam em vigas com cargas significativas, a componente vertical do sismo vai ser importante. Ainda mais porque a componente vertical do sismo é uma das componentes que é mais majorada a sua ação, exatamente pelo comportamento adverso que pode ter para as estruturas. Portanto, o estudo da componente vertical do sismo em determinados tipos de estruturas, tem aqueles tipos de situações que eu referi, bem como consolas de grandes dimensões, ou que possam ter, por exemplo, escadas em consola, essas situações são importantes de verificar e no Trical temos a possibilidade de fazer essa verificação. Ora bem, Trical que permite modelar as paredes resistentes conjuntamente com a sua laje de fundação. Ora bem, nós normalmente quando fazemos o modelo do edifício, quando fazemos um núcleo rígido, as paredes resistentes, temos necessidade de definir o tipo de apoio dessas paredes resistentes. E muitas vezes aí temos um problema, ou fazemos uma simplificação, que é considerar que encastra, que a parede resistente encastra na fundação. Ora bem, se nós temos, e vimos aqui os casos de termos um edifício que tem os pilares e depois tem um núcleo rígido, e portanto o núcleo rígido muitas vezes recebe aí 33%, 30% da ação sísmica que é distribuída pelo piso. Okay? Tem uma inércia bastante grande e portanto vai receber uma ação sísmica substancial. Ora bem, se nós considerarmos que temos um edifício de 8 pisos, ou seja, temos paredes resistentes com 8 pisos de altura, uma consola com 8 pisos de altura, a receber cerca de 30% das ações sísmicas em cada um dos pisos, e nós queremos encastrá-la na base, já perceberam o que é que vai acontecer? Vai aparecer aqui algo de dimensões bastante consideráveis, 2 metros de altura, 3 metros de altura, vai aparecer aqui um maciço para conseguir encastrar isto, e depois não só, a parede vai partir por aqui, porque a zona de transição vai ter aqui fortes concentrações de tensões. Okay? Então, uma forma de evitar isto é colocar apoios elásticos. Portanto, nós podíamos colocar apoios elásticos ao nível das fundações, das paredes resistentes, e fazer um estudo com as molas correspondentes que permitiriam uma certa liberdade, um certo subir e descer desta parede resistente, uma certa rotação também da parede resistente, dentro dos limites daquilo que as molas permitissem.
O problema é que estas situações são sempre muito complexas de calcular manualmente e de aferir também manualmente. E, portanto, uma forma opcional é podermos modelar conjuntamente com a parede resistente, e cá está a vantagem do cálculo integrado, a parede resistente com uma laje de fundação que está discretizada conjuntamente com a parede resistente, vai ter aqui a sua grelha que se vai adaptar à grelha de elementos finitos da parede resistente, e em função das dimensões da laje de fundação, por exemplo, se eu der uma laje de fundação de 20 cm, praticamente não vai garantir qualquer limitação ou pouca limitação ao deslocamento e à rotação da parede. Mas se eu meter uma de 80, já tenho aqui uma limitação maior. Ou seja, tenho um grau, um termo que eu não gosto muito, mas vou utilizar porque serve muitas vezes para explicar. Não vou ter um menor grau de encastramento com 20 cm de laje de fundação, com 80 vou ter um maior grau de encastramento. E se tiver uma laje de fundação com 1,20 m, ainda vou ter um maior grau de encastramento da parede resistente. Mas não estou a fazer um encastramento perfeito, como na situação de dizer que a parede encastrava na fundação. Ora bem, então estudo, chego aqui, arbitro, normalmente entre 60 e 1,20 m andarão normalmente as dimensões das fundações. 80 costuma funcionar muito bem, por exemplo. Defino aqui as dimensões que eu quero em planta e que eu quero em altura da minha laje de fundação, e é a rigidez, o volume, a rigidez dessa laje de fundação que vai encastrar parcialmente, mais um termo que não gosto muito, mas para dar aqui a entender, que vai limitar os deslocamentos e as rotações da parede resistente parcialmente, não na sua totalidade. E, portanto, depois no fio tricálculo vai-nos dizer o seguinte: se por alguma razão existe tensões excessivas sobre o terreno, porque a parede, por exemplo, rodava muito para este lado e colocava aqui uma tensão excessiva nesta zona, ou se ela levanta em algum ponto, e, portanto, se ela levanta, precisamos de mais altura, precisamos de mais peso e compensamos. Se a tensão é excessiva, precisamos de mais área, portanto, abrimos mais a área da laje de fundação e fazemos assim uma fundação que é execuível para a parede resistente, okay? Que permite uma certa liberdade de deslocamento e de rotação e que não caímos naquela situação do encastramento perfeito que ali está. E, portanto, isto só é possível porque temos a possibilidade de modelar as paredes resistentes conjuntamente com a laje de fundação. Depois, Tricalc realiza uma análise P-delta da estrutura. É também uma situação que as regulamentações recomendam, principalmente na análise sísmica, a verificação do comportamento da estrutura com os deslocamentos devido ao sismo, os deslocamentos horizontais, carregamento da estrutura e verificação em segunda ordem, verificação P-delta, segunda ordem real, que o Tricalc realiza, e o Tricalc tem essas situações. Estas verificações P-delta são muito importantes, por exemplo, no caso de controle dos drifts, que algumas regulamentações pedem, para controlar os deslocamentos entre pisos. Né? Portanto, ao fazer o estudo P-delta, vamos conseguir saber de forma muito mais exata quais os drifts, quais os deslocamentos interpisos que vão existir e podermos aferir da sua gravidade no comportamento da estrutura. Cá está, a Tricalc possui já funções também para controlar o drift entre pisos. Como faz a análise P-delta, já tem essa capacidade na versão 8030. Ainda continuando nas características principais do Tricalc. Tricalc lista os períodos e frequências com indicação da massa participante em cada modo, permitindo saber se o acumulado ultrapassa os 90%. Ora bem, a análise por sobreposição modal espectral, como o Tricalc faz, com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, uma das recomendações que aparece ao nível das regulamentações é que, pelo menos, ou que tenham normalmente essas análises, estudo dos modos de vibração até ter 90% da massa mobilizada. Okay? E o Tricalc vai dar o primeiro período, o segundo período, o primeiro modo de vibração, o primeiro modo de vibração, o segundo modo de vibração, o terceiro modo de vibração, e vai indicar para cada modo de vibração a massa mobilizada em cada um dos modos e também a massa acumulada dos vários modos de vibração que já foram calculados. E, portanto, é fácil assim, o utilizador abre e vê claramente se já chegou aos 90%, aos 90% da massa mobilizada do edifício no seu estudo da análise sísmica. Imaginemos que nós temos uma estrutura de betão armado. Okay. Vou fazer aqui a parte do solo. E depois no cimo temos para aqui uma estrutura metálica com uma treliça aqui colocada. Se nós formos, por exemplo, dizer que queremos calcular a estrutura só com os 5 primeiros modos de vibração, se calhar eu gasto os 5 primeiros modos de vibração a estudar nós
que entram em movimento na zona da treliça da cobertura. E, portanto, os modos de vibração mais significativos, que são aqueles que contemplam o deslocamento dos pisos, acabam por não ser apanhados. E, portanto, isso vê-se exatamente na listagem de massa participante. Okay? Vai aparecer que ao quinto modo de vibração ainda só tínhamos para aí 7 ou 10% da massa mobilizada, que era a massa da zona da cobertura, da treliça da cobertura dos nós que tinham sido mobilizados. Ok? Portanto, o cálculo sísmico, apesar de nós termos ativado o cálculo sísmico e realizado o cálculo sísmico da estrutura, não era válido, okay? Porque não tínhamos apanhado os modos significativos da estrutura. Okay? Portanto, essa listagem é muito importante. Em períodos e frequências, porque há regulamentações que pedem períodos, há regulamentações que pedem frequências, um é o inverso do outro, é só uma questão de apresentação. Trical realiza uma análise dinâmica por superposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração. Aqui também a combinação quadrática completa é importante porque muitas vezes quando a aceleração, quando o período do terreno e o período do edifício são próximos, normalmente tem que se fazer mesmo a combinação quadrática completa porque, por exemplo, a ESR, SS, a soma dos quadrados, não funciona bem nestas situações. Portanto, temos lá a possibilidade de também trabalhar com SR e SS se quisermos, mas normalmente a combinação quadrática completa é aquela que o Trical utiliza, por exemplo, no RSA por defeito, e quando nós queremos espectros de resposta e queremos utilizar espectros de resposta que não os do RSA, também existe a possibilidade de fazer esse tipo de combinação. O Trical trabalha com várias regulamentações sísmicas e possui capacidade de introdução de espectros de resposta personalizados. Portanto, nós, como sabem, a Artec é uma multinacional que tem o software principalmente nos países de língua portuguesa e de língua espanhola. A América Latina é um dos nossos grandes mercados e, portanto, existem espectros de resposta da Venezuela, do México, da Argentina, de vários países que estão introduzidos no programa e que são, lá está, o programa é aberto, também são possíveis de criar e de introduzir novos espectros de resposta. Trical permite, inclusive, trabalhar com até 4 espectros de resposta ao mesmo tempo. No caso do RSA, trabalhamos com sismo tipo 1 e sismo tipo 2, com 2, mas o Trical permite considerar até 4 nessa situação. O Trical possui funções de combinação de modos de vibração, que já vimos aqui. Listagens de equilíbrio que permitem obter o cortante basal por modo de vibração. Portanto, nós podemos ir às listagens de equilíbrio do Trical, ver as reações que existem por modo de vibração e somar em cada um dos nós e obter assim o cortante basal se o pretendermos. A representação dos centros de massa e rigidez dos pisos para melhorarmos, para acertarmos o centro de massa com o centro de rigidez. Portanto, aparece as coordenadas, aparece graficamente também a representação do centro de massa e do centro de rigidez dos pesos e é, portanto, possível ao utilizador aproximar mais os centros de massa e centros de rigidez, caso assim o pretenda. Finalmente, um terceiro PowerPoint, um terceiro slide sobre as características principais do Trical, em que se identifica a capacidade do Trical de representar a animação sísmica dos 5 primeiros modos de vibração para qualquer parte da estrutura. Posso pedir um piso só, posso pedir a estrutura toda, posso pedir 2 pórticos e um piso e colocar a animação sísmica desses elementos. Posso colocar em qualquer perspectiva e em modo arame ou modo sólido. Portanto, posso analisar o comportamento da estrutura ao pormenor em qualquer pórtico, em qualquer pilar, na relação de qualquer pórtico com qualquer piso. Portanto, posso fazer esse estudo. Trical também permite estudar os gráficos de deslocamentos e os gráficos de esforços por hipótese de ação e, portanto, também posso ver para a hipótese de ação do sismo 5, 6, 7 e 8, portanto, as ações do sismo, qual a influência em determinado elemento estrutural. Trical possui funções específicas para a ativação das disposições de armadura do EC8, portanto, o EC8 tem disposições específicas de armadura que podem ser ativadas no Trical, mesmo que o cálculo não esteja a ser feito pelo Eurocódigo, por exemplo, pelo anexo nacional, podemos, pelo genérico, ativar essa opção. Trical possui funções de otimização da relação pilar forte-viga fraca. Esta é uma das novidades da 8030 por interação, ou seja, o programa vai estudar qual é a relação entre a rigidez do pilar e da viga e se ela não obedecer aos parâmetros que eu coloquei, de pilar forte e de viga fraca, ele vai fazer uma nova iteração mudando exatamente as secções e passando para uma outra relação de pilar e viga, de rigidez de pilar e viga. Trical possui fatores de redução da rigidez das paredes resistentes. Ora bem, este é um tema que é importante e não foi ainda aqui discutido.
Desde os tempos em que eu tirei o curso, e já lá vão alguns anos, que se utiliza um estratagema a nível do cálculo sísmico que, que passou de geração em geração e que é muito utilizado principalmente em programas como SAP, como Robot, etc. Ora bem, a questão era que normalmente fazia-se então os núcleos rígidos, tinha-se o núcleo dos elevadores, depois tinha-se o núcleo da escada, metia-se aqui umas paredes resistentes e às tantas metia-se aqui alguns pilares e a rigidez do núcleo rígido era bastante grande comparada com outros pilares. E o que é que acontecia? Quando se fazia uma análise no tempo do comportamento da estrutura, acontece que inicialmente era puxado um grande esforço para a parede resistente, tinha a sua rigidez e, portanto, recebia a sua parte proporcional da ação sísmica, mas com o tempo a parede fissurava e perdia rigidez. E, portanto, a carga que nas ondas sísmicas, ao longo do tempo, com as ondas sísmicas seguintes, iria passar para a caixa de elevadores já era menor e passaria os pilares a ser mais solicitados do que aquilo que tinham sido previstos no cálculo inicial. Okay? Porque no cálculo inicial tinha-se suposto que a parede iria resistir a uma fração maior das cargas sísmicas e os pilares uma fração muito menor, e depois com a degradação da rigidez da parede por fendilhação, os pilares começam a ser suscitados a cargas maiores e não estão dimensionados, não estariam dimensionados para essa situação. E portanto o que é que se fazia? Chegava-se aqui e metia-se aqui uns pilares, umas diagonais, em vez de se meter as paredes resistentes para ter uma rigidez menor do que aquela que é a rigidez real da parede e assim se passarem mais cargas para aquilo que eram os pilares e armar mais os pilares para essas situações. Ora bem, esse sistema é possível fazer no trical, eu chego lá, tiro as paredes, meto as paredes resistentes, meto os pilares, meto as diagonais, mas há outras formas de o fazer. Eu posso, até porque em questões depois de desenhos, em questão de medições, interessa-me que esteja lá a parede resistente com as suas dimensões reais, posso chegar às funções, e vamos ver isso já a seguir quando começarmos a trabalhar com o programa, às características das paredes resistentes e mudar, utilizar uns fatores de redução da rigidez das paredes resistentes, rigidez horizontal das paredes resistentes, okay? Num e noutra direção. E, portanto, assim diminuir a rigidez sem mexer nas dimensões dos elementos, okay? Sem ter que se fazer a modelação da estrutura diferente daquilo que ela é na realidade. Eu faço a modelação tal e qual como ela é na realidade a nível geométrico, apliquem aos fatores de redução da rigidez das paredes resistentes. Outra situação que é possível fazer no trical, que é, uma vez que a rigidez vem em função do módulo de elasticidade, é na fase de introdução das ações sísmicas, não na fase de cálculo de esforços, porque aí vamos ter necessidade de trabalhar com os módulos de elasticidade corretos para que os deslocamentos sejam os corretos, mas na fase de introdução das ações sísmicas eu posso mudar o módulo de elasticidade das paredes resistentes para que não puxem tantos esforços sísmicos para si. Okay? O trical permite isso, eu mudo o módulo de elasticidade só das paredes resistentes, faço o cálculo, puxo menos ações sísmicas para a parede resistente, volto a colocar o módulo de elasticidade correto e faço depois o cálculo de esforços já com os módulos de elasticidade todos corretos e com a distribuição das ações feita anteriormente. Portanto, são duas opções que são alternativas e são muito mais finas a nível de modelação para manter então aqui a configuração geométrica correta e utilizando então os fatores de redução de rigidez ou a mudança do módulo de elasticidade das paredes resistentes para não chamar tantas ações sísmicas para o nosso núcleo rígido. Que é o que aparece aqui a seguir. Possui a capacidade de alterar o módulo de elasticidade das paredes de betão durante o cálculo das ações sísmicas. E poderíamos estar aqui a falar ainda muito mais de outras características do tricalco a nível da ação sísmica, mas vamos ver então alguns exemplos de estruturas aqui modeladas com o tricalco e ver também como é que é feita o lançamento da ação sísmica sobre as estruturas no tricalco. Para o efeito eu vou então aqui chamar o tricalco e podemos, por exemplo, começar por este modelo, que foi o último modelo que eu tive a preparar para o webinário de hoje, que tem aqui uma situação de uma parede de alvenaria de blocos de betão. Okay? Eu vou até pedir aqui ao programa para desenhar o modelo arame por baixo. Portanto, aqui uma parede de blocos de betão modelada no programa Tricalc que deixa aqui uma gap, uma abertura no topo do pilar. Okay? E portanto esta é uma das tais situações que nós referimos há pouco. Okay?
Também temos aqui outra situação, que é uma laje de fundação que trabalha conjuntamente com uma parede resistente. Mas o que interessa neste modelo é ver como é que é o comportamento, o que é que se passa quando se modela assim o edifício. E, portanto, para o efeito, eu vou pedir aqui a visualização do plano da cota zero, vou pedir para ver vários planos em simultâneo, está aqui ativado, e ver também a cota 220, de modo a ficar aqui com este troço de pilar representado. Ora bem, e agora interessa-me ver, por exemplo, os esforços transversos nestes pilares. Okay? Forças horizontais, portanto vamos aqui pedir o nosso gráfico de esforço transverso em Y e Z. Okay? Neste caso ele vai-me desenhar também para a laje de fundação, mas começamos desde logo a ter uma ideia do que é que se passa aqui a nível de esforço transverso quando comparados com os pilares que ali estão. Okay? Portanto, há aqui uma concentração de esforço transverso bastante grande. Depois poderia mudar a escala, mas isto ficaria muito grande. Okay? Portanto, o pilar é um pilar bastante curto, em função de ser um pilar bastante curto, tem uma rigidez bastante grande, e portanto cá está a concentração de esforço transverso nesta zona que aqui referimos. Okay? Se quisesse desativar o modelo arame, aliás o modelo renderizado, podia também pedir o próprio gráfico, assim, e ter uma visualização melhor do gráfico sem aquela renderização da secção que ali está. Vejam que estes pilares, eu não aumentei muito a escala porque senão ali tornava-se muito grande, mas estes pilares a nível de esforço transverso têm uma carga muito menor. Okay? Portanto, esta era a típica situação do pilar curto com a parede de alvenaria ali representada em baixo. Vamos aproveitar esta estrutura que aqui está para vermos então como é que seria o processo de introdução das ações sísmicas na nossa estrutura. Eu agora pedi a visualização toda da estrutura com os esforços transversos em toda a estrutura, portanto vai-me demorar um bocado a gerar essa informação. Mas, portanto, vou aproveitar para mostrar como é que seria o lançamento então da ação sísmica no programa para os dois regulamentos que para nós são mais utilizados, o RSA, que ainda é utilizado a nível de Portugal e também de alguns países de língua oficial portuguesa, e o Eurocódigo, portanto, também a nível de representação. Eu vou aqui interromper, agora que o programa responde, queria interromper aqui o gráfico, mas tenho que esperar que ele acabe então aqui de desenhar. Mas como eu estava a dizer, portanto, escolher o regulamento, o Eurocódigo, e vermos também a nível de Eurocódigo as caixas de diálogo que aparecem, as opções que se tem que fazer na introdução da ação sísmica. Peço só mais uns 2 ou 3 minutos para que ele me desenhe o edifício todo com os esforços transversos nas duas direções, ainda por cima. Ok, cá está. Eu vou agora pedir para ele sair para o gráfico de geometria, sem esforços representados, e ter aqui então o meu modelo. Ora bem, então para definirmos as ações sobre a estrutura, aqui, maximizar aqui a representação, para pedirmos então a visualização, a introdução das ações sísmicas, o primeiro passo que temos que fazer é escolher as preferências de trabalho, nomeadamente a nível de regulamento. E vamos aqui ver, em primeiro lugar, a situação mais simples, que é a escolha do RSA, depois iremos ver então os eurocódigos, escolher o RSA, dar um OK, vou perder os cálculos que ali tinha realizado, vou dizer OK, e portanto, a primeira opção que eu teria que vir era aqui a ações, opções, indicar se queria fazer uma análise estática pelo RSA, hoje em dia já ninguém utiliza isto, seria uma determinação da frequência em função do número de pisos, introdução de ações nos nós. Depois, análise dinâmica, tal análise por subposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, portanto, o ideal. Ou então genérica, em que, portanto, se utiliza os espectros de resposta que nós queiramos e a combinação de modos de vibração que nós queiramos. Portanto, em vez de ser os espectros de resposta do RSA, iríamos para uma situação genérica. Eu vou deixar aqui então esta situação. Vou também ativar o sentido positivo e negativo, numa e noutra direção, normalmente ativa-se sempre, e fazer aceitar. E, portanto, o passo seguinte era vir a ações, definir, clicar aqui no sismo dinâmico e definir a zona sísmica.
Okay? A, B, C ou D, era o que havia no RSA. A natureza do terreno, cá está a questão da propagação das ondas sísmicas, velocidade. Portanto, um terreno melhor em termos sísmicos é rochas, okay? Um terreno pior será solos coerentes moles. Okay? Isto depois implica no cálculo da ação sísmica sobre a estrutura, na comprovação, que há situações que são majoradas para estas situações de solos mais moles. A indicação da cota do solo, o programa vai considerar que a estrutura só vibra acima da cota que nós indicarmos aqui. Okay? A consideração da ação sísmica vertical, a tal situação que eu disse que era importante em pilares que descarregam em lajes, pilares que descarregam em vigas, vigas que descarregam noutras vigas com cargas importantes. Portanto, ativar a consideração da ação sísmica vertical. Esta ativação da ação sísmica vertical aumenta, evidentemente, o tempo de cálculo da estrutura, uma vez que nos pisos passaremos a trabalhar com todos os nós com 6 graus de liberdade, em vez dos 3 graus de liberdade que são permitidos quando se considera a indeformabilidade da laje no seu piso. Okay? E, portanto, ao considerarmos a ação sísmica vertical, iríamos aumentar um bocadinho o tempo de cálculo. Depois aqui as opções avançadas. Hoje em dia trabalha-se com o método FIST, que é o mais rápido, foi uma das novidades da versão 8 do Trical. Estes métodos que aqui estão mantêm-se para manter a compatibilidade com as estruturas que tenham sido calculadas anteriormente, mas hoje em dia o método mais rápido é este, bastante mais rápido, e portanto deverá ser esta opção. Matriz de rigidez global, análise global, sem condensação de graus de liberdade e utilizando os algoritmos FIST para o cálculo. Depois temos aqui a possibilidade de considerar a massa rotacional, portanto componentes rotacionais, considerar a excentricidade acidental. Normalmente, se já estamos a considerar a massa rotacional, não duplicamos aqui as excentricidades, okay? não ativamos esta opção. Combinar as ações sísmicas horizontais segundo a regra dos 30%, ou seja, quando atua o sismo numa direção, considerar que 30% do sismo, desse sismo, dessa ação sísmica, dessa força sísmica, atua na outra direção. Okay? Opção do projetista e também, às vezes, imposição da regulamentação. Aceleração sísmica rotacional do terreno. Em Portugal não temos valores para esta situação, portanto, normalmente não se utiliza. Depois, o número de modos de vibração a considerar, 1 a 30. Hoje em dia o tempo de cálculo é tão rápido que mete-se sempre o valor máximo. E cá está a percentagem de massa efetiva máxima a considerar, ou seja, a maior parte das regulamentações diz que quando atingirmos já 90% da massa mobilizada já está apanhados os modos de vibração mais significativos. Se calhar até aos 80 já estaria, mas podemos deixar aqui os 90, ou então, como o tempo de cálculo não aumenta muito, deixar mesmo os 100%. Okay? Depois, a indicação da ductilidade, neste caso o RSA só normal era o que tínhamos aqui no Tricalc, a tipologia da estrutura, se é em pórtico, se é misto pórtico parede, se é parede, o tal dumping, o tal coeficiente de amortecimento, que falámos também que é importante na introdução da ação sísmica, portanto, a estrutura começa a vibrar e vai amortecendo 5% até parar, okay? É essa a porcentagem que temos aqui de dumping, temos aqui os 2% e os 10%. Depois, o edifício sensível, isto tem a ver com imposições do REBAP, nomeadamente o artigo 33.4, para edifícios como hospitais, bombeiros, enfim, proteção civil, edifícios que têm que funcionar mesmo em caso de sismos graves, têm que ficar operacionais, portanto, têm critérios de dimensionamento bastante mais rígidos. Depois, as massas que estão presentes quando existe um sismo. Portanto, quando existe um sismo, o regulamento diz que devem estar 20% das sobrecargas, a ação da neve não é considerada quando existe um sismo e as ações móveis estão a 40%. Estes são os valores do regulamento, mas eu, se quiser, posso personalizar esses valores do programa Trical que dá-me essas possibilidades. E, portanto, faria aceitar, e o passo seguinte era fazer ações, introduzir ações sísmicas, e ele iria-me introduzir as ações sísmicas sobre a estrutura. Depois iria ter a possibilidade então de ter listagens, mas vamos ver isso noutra estrutura, para não perdermos tempo agora aqui a calcular o sismo. As tais listagens de sismos, períodos e frequências, deslocamentos modais, reações modais, e também os tais gráficos de centros de massa e de rigidez, e também o gráfico da animação sísmica da estrutura. Okay? Ora bem, vamos então abrir um outro exemplo de estrutura. Portanto, este era o soft column. Vamos aqui pedir para abrir um outro exemplo de estrutura que tenha sido criada com o programa. Este é o típico edifício
porticado, se não me engano, sem paredes resistentes. Exatamente. Vamos aqui pedir para visualizar a cota zero. Portanto, este é um edifício que é constituído só por pórticos. Eu vou colocar aqui visualização renderizada e tirar o arame para se ver melhor o que é que temos aqui. Portanto, cá temos aqui, é um edifício que está porticado, okay? Não tem núcleo rígido, tem ali uma abertura para passar os elevadores, mas sem parede resistente, sem núcleo rígido, okay? E é uma estrutura porticada. E, portanto, o que nós temos aqui a nível de cálculo foi uma comparação com uma situação desta com uma situação com paredes resistentes ali. E o que se verifica é que a distribuição das ações sísmicas sobre os elementos é bastante diferente. Isso poderia ser visto graficamente, mas também pode ser visto de uma forma até bastante simples aqui para demonstração, pelo número de elementos que não verificam num primeiro cálculo. Portanto, se nós viermos aqui a armaduras de pórticos e a cálculo, armadura de barras e pedir para ver os erros que existem na estrutura, o número de erros que aparecem nos pilares são superiores do que se houver uma parede resistente, porque lá está, a parede resistente vai puxar a ação sísmica para si. Se quisermos ter uma ideia, portanto, se eu pedir aqui um gráfico, e vou pedir não para os dois pisos, mas só para um dos pisos, para não demorar muito tempo, vou pedir ao programa também para, no filtro de visualização, não me representar as lajes, para eu não estar à espera que ele represente os gráficos de esforços transversos nas lajes. Portanto, vou aqui e desativo a representação da laje, cá está. Também poderia desativar a representação das vigas, para facilitar aqui a visualização. Portanto, venho aqui ao filtro de visualização e peço para desativar a representação das vigas. E se pedisse aqui um gráfico de esforços transversos em Y e Z, gastados limites últimos, portanto, é mais ou menos esta a situação que aqui temos, é uma situação relativamente uniforme a nível de momentos. Okay? As secções são iguais, são secções todas de 25 por 40 e, portanto, a distribuição das forças, de esforço transverso, é igual. Eu estou a pedir para a envolvente, mas todos estes gráficos eu poderia chegar aqui e pedir por hipótese de ação. Eu, portanto, poderia chegar aqui e pedir o sismo na direção X, okay? E pedir então para ver o gráfico de esforço transverso em Y só na direção X. Cá está. Okay? Devido agora ao sismo. Aqui a representação. Se quisesse ver para outra hipótese de ação, hipótese de carga, poderia chegar aqui e pedir, por exemplo, para ver o sismo na outra direção e ver então o que é que acontece em termos de esforços transversos. Cá está, na outra direção, então, a solicitação destes elementos. Ok? Ora, esta situação contrapunha com a situação do edifício 2, já agora este tinha sido calculado pelo SE8, portanto seria correspondente a esta, contrapõe com a mesma estrutura, só que acrescentado o núcleo rígido que aqui está. Okay? Vamos aqui pedir para visualizar um dos pisos também só. Vamos pedir a cota 300, o equivalente à que tínhamos estado a ver há pouco. Okay? Cá está o nosso núcleo rígido ali representado. E, portanto, se nós pedíssemos um gráfico de esforço transverso em Y e Z, vejam que os valores são ligeiramente mais pequenos, exatamente pela existência do núcleo que aqui está. Quanto maior fosse a rigidez das paredes resistentes que existissem, lembram-se que há pouco podíamos colocar aqui as tais paredes a fazer o transbordamento periférico, menor seria exatamente a carga que iria para os pilares e, portanto, isso também se iria constatar aqui. Outra das características que é importante referir, também um exemplo que foi trabalhado para este webinário, reparem ali as forças de corte ao nível da fundação, da transição da fundação para a parede resistente. Imaginem o que é encastrar. Isto não é um encastramento, é só uma lastração com as dimensões de 80 cm de altura. Eu vou até pedir aqui o gráfico de geometria com esta área e com as dimensões de 80 cm de altura. Imaginem se fosse para garantir um encastramento, o que é que não apareceria ali em termos de esforços.
Mas como eu estava a dizer, outra das particularidades que temos e que fizemos no estudo de preparação deste webinar foi comparação para a mesma estrutura entre aquilo que é o RSA e o SE8. E, portanto, as informações, eu penso que já terão essa noção, é que o SE8 é muito mais conservativo do que o RSA em termos de comportamento de resistência sísmica da estrutura. Okay? Nota-se principalmente a nível de esforços transversos uma grande diferença a nível do que é a colocação de estribos, de armadura de cintagem. Inclusive o Eurocódigo apresenta a situação das zonas críticas junto aos nós, portanto a parte superior e inferior dos pilares e a parte das vigas que encontra os pilares ou as paredes resistentes, onde são dados especiais critérios de armaduras, de comprovação de armaduras, de dimensionamento. E, portanto, essa é uma das situações que se nota logo a nível de diferença. Outra das diferenças que se nota é a questão das opções de cálculo da ação sísmica, porque a regulamentação é diferente e porque, inclusive, as zonas sísmicas para Portugal, decretadas pelo Anexo Nacional para Portugal, são diferentes daquilo que estava suposto no RSA, que tinha só 4 zonas sísmicas e que agora são mais zonas sísmicas. Ora bem, eu vou aqui pedir para ativar os elementos que faltam, senão isto fica aqui um bocadinho com um aspecto esquisito. Já cá estão as lajes, os pilares e as vigas. Mas, portanto, no caso do Eurocódigo, nós vamos ter a possibilidade de definir então as preferências de trabalho, o regulamento que se quer utilizar, o Eurocódigo genérico ou com os anexos nacionais. Okay? Neste caso optou-se pelo genérico, mas podia-se ter optado pelo anexo nacional. E, portanto, quando nós vamos fazer aqui a definição da ação sísmica, as caixas têm informação diferente daquela que nós tínhamos no caso RSA. Ora bem, começa por não pedir a zona sísmica, mas pedir sim a aceleração sísmica de referência, que vem, este valor vem em função da zona sísmica. Okay? Portanto, a zona sísmica a nível de Portugal é diferente. Vou aqui abrir uma página para pedir aqui, penso que a nível de imagens, anexo nacional zona sísmica EC8. Aqui está. São zonas diferentes. Okay? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, aqui classificadas. Algarve, zona mais sujeita ali neste tipo de sismo. No outro tipo de sismo, já Lisboa e Algarve com a mesma situação. E, portanto, as acelerações sísmicas de referência vão ser diferentes. Okay? Cá está a zona sísmica, depois ali sismo afastado, sismo mais longe, portanto, as identificações ali também de cores dessas informações. Mas, portanto, como eu disse, a aceleração, o valor que se coloca aqui nesta caixa de diálogo, vem em função da zona sísmica. Okay? Portanto, vocês no SE8 conseguem chegar a este valor de aceleração sísmica de referência a partir exatamente da zona sísmica. Depois a natureza do terreno, vamos cair na mesma situação do RSA, em que tínhamos 3 rochas, solos coerentes, moles e o terceiro tipo de terreno, mais com menor rigidez ainda. Aqui caímos na classificação de 5 solos, portanto, rocha ou terreno rochoso a menos de 5 metros de profundidade, depósitos de areia, depósitos profundos de areia, solos não coesivos e estrata aluviar superficial. O que interessa é que, efetivamente, a propagação das ondas tem velocidades diferentes nestes tipos de terreno, a possibilidade de amplificação dessas ondas sísmicas é maior quanto mais mole for o terreno e, portanto, os critérios de comprovação, os critérios de dimensionamento vão ser mais exigentes consoante o terreno seja mais mole. Okay? Portanto, esta seria a situação ideal e, portanto, reflete-se aqui aquilo que já existia também no RSA com o tipo de terreno. As massas que intervêm no sismo, portanto, já vimos a questão há pouco também no RSA, caixa é um bocadinho diferente, tem aqui um coeficiente redutor, pode ser mexido.
Depois o tipo de espectro, tipo 1 ou tipo 2, de resposta a utilizar. A cota do terreno, a consideração da ação sísmica vertical. Estes elementos são iguais àquilo que já vimos para o RSA. Okay? Mantêm-se as mesmas caixas de diálogo e as mesmas opções. E depois, algumas situações, por exemplo, no RSA não tínhamos a possibilidade de mexer na ductilidade da estrutura. Aqui podemos dizer que queremos uma estrutura de ductilidade baixa, uma estrutura de ductilidade média, uma estrutura de ductilidade alta, com alta capacidade de dissipação de energia. A escolha destes parâmetros de ductilidade são importantes porque vão implicar também com a possibilidade de se utilizar determinados tipos de armadura ou não no programa. Okay? Depois, a classe de importância do edifício, okay? Importância menor para a segurança pública, edifícios correntes não pertencem às outras categorias, edifícios cuja resistência sísmica é importante pelas consequências associadas, e aquele do artigo 33.4 do REBAP, que era os edifícios cuja integridade é de importância vital para a proteção civil. Okay? Portanto, este seria o equivalente ao 33.4 que vimos há pouco. Depois os materiais do sistema estrutural contra o sismo, okay? Estruturas resistentes ao sismo de betão armado, de aço estrutural, mista de aço betão, de madeira e de alvenaria. Okay? Portanto, podemos aqui escolher essa situação. E depois o sistema estrutural, o sistema porticado, sistema de paredes dúteis não acopladas, portanto, paredes acopladas seriam paredes que estariam uma ao pé da outra com uma viga de ligação, e as paredes dúteis não acopladas. Os sistemas mistos equivalentes a pórticos e equivalentes a parede, os sistemas de paredes dúteis, os sistemas de paredes de grandes dimensões fracamente armadas, o sistema de pêndulo invertido e o sistema torsionalmente flexível. Portanto, temos que saber identificar, em função da nossa configuração geométrica, qual o sistema que estamos a utilizar para resistir às ações horizontais, ao sismo, e definir essa situação aqui. Depois a regularidade, mais uma vez a questão das configurações, a regularidade em planta e a regularidade em altura. Okay? O fator de comportamento automático, okay? Ou então nós definimos aqui o fator de comportamento. Caso seja automático, ele calcula em função das opções que nós demos aqui. Okay? E portanto, aceitar. Depois haveria outras opções, já ao nível do cálculo, das opções de cálculo, que vão também ter em atenção, por exemplo, para as barras, para as lajes, a questão do sismo. E aparece num separador que se identifica claramente aqui como sismo, em que nós podemos considerar os critérios construtivos do Eurocódigo 8, okay? Utilizando as opções que definimos nas ações, aquelas opções que acabámos de definir, ou então chegarmos aqui e colocarmos aqui inclusive opções diferentes de sismo, caso queiramos colocar uma situação mais gravosa ou menos gravosa, podemos chegar aqui e mudar essas opções de sismo, independentemente daquilo que foi definido para as ações e para a introdução das ações sísmicas. Portanto, para depois fazer as armaduras, o dimensionamento das armaduras, utilizarmos aqui outros parâmetros diferentes. Okay? Uma aceleração sísmica de cálculo diferente, um fator de comportamento diferente. Okay? Podia-se mudar esta situação. Depois, o dimensionamento por capacidade de nós dos pórticos tem a ver com a tal situação do pilar forte e da viga fraca. Okay? Portanto, temos aqui as opções que nos permitem utilizar as opções das ações, normal, ou então definir aqui valores em que a soma dos momentos resistentes dos pilares por cima da soma resistente das vigas seja sempre maior, pelo menos, do que 1. Okay? Para se garantir a tal questão de os momentos resistentes dos pilares, os pilares serem mais fortes do que as vigas. Okay? E portanto eu posso aqui aplicar o critério que eu quero, 20% mais fortes, 30%, de modo a que a criação das rótulas plásticas, dos pontos que possam ser pontos de colapso, de falha, sejam nas vigas, na extremidade das vigas e não nos pilares, que seria uma situação muito mais gravosa. E portanto seria clicar em aceitar e dar esta situação como válida. Okay? Tanto como veem, as caixas de diálogo são ligeiramente diferentes, mas muitos dos conceitos aparecem aqui repetidos. A questão da importância dos edifícios, a questão dos terrenos, a questão da ductilidade, com maior pormenor aqui no Eurocódigo, mas aparecem aqui repetidos. A nível de listagens, tínhamos também aqui então as nossas listagens. Vamos aproveitar esta estrutura que está calculada para ver então os períodos e as frequências. E reparem que eu tenho aqui o meu primeiro modo de vibração e logo no primeiro modo de vibração, na direção Z, tenho 84% da massa do edifício mobilizado. Okay? Depois, no segundo modo, tenho 30%
da massa mobilizada. Aqui tenho mais 50, portanto já tenho 80. Portanto, eu quando chego aqui ao quinto modo de vibração, praticamente já tenho os 90% da massa mobilizada. Mas se continuar até ao 30º modo de vibração, ok, 100, 100. Okay? Portanto, é aqui que se controla a massa que está mobilizada em cada modo de vibração. Okay? Também era possível obter as listagens de sismo a nível de deslocamentos modais e de reações modais. Okay? Portanto, se eu quisesse saber as reações por modo de vibração deste edifício, chegava aqui, clicava no elemento e, portanto, cá está no modo 2, no modo 3, no modo 5, no modo 6, no modo 8, no modo 10, os momentos MX, MY, MZ e as forças FY, FX em eixos gerais, portanto o FX força horizontal, o FY força vertical. Okay? Aqui tem então a representação das reações por modo de vibração para a ação sísmica tipo 5 e depois para a ação sísmica tipo 6 e por aí fora. Okay? Portanto, uma informação também importante, principalmente se quisermos ter acesso ao cortante basal por modo de vibração ou cortante basal. Ora bem, vou fechar aqui esta caixa de diálogo e vou pedir então aqui para ver também os deslocamentos modais acabavam por ser semelhantes, só que em vez de termos o valor das reações, iríamos ter o valor dos deslocamentos. Portanto, eu chegava aqui, clicava na sapata e tinha aqui os deslocamentos, okay, representados. Como é um encastramento, evidentemente, zero. Okay? Teria que ser um nó que fosse mais acima. Vou aqui colocar a janela aqui na zona inferior. E, portanto, cá estaria para o modo 2, o modo 3, os deslocamentos, neste caso, deslocamentos em eixos gerais. Portanto, se eu quisesse os deslocamentos horizontais, iria para o deslocamento em X e os deslocamentos em Z. Okay? Cá está, deslocamento em X, por modo de vibração, 0,18 cm no modo 3, parece-me ser o maior. E em Z, para a hipótese 5, os deslocamentos são praticamente zero. Se formos para o modo de vibração 6, que é o sismo na direção Z, já teríamos então aqui em Z 0,3, 0,4 cm, o valor máximo, logo no primeiro modo de vibração. Okay? Depois aqui no envolvente dessas situações. Okay? Era ainda possível obter estas listagens em modo de relatórios, e por exemplo o relatório que nós do sismo pode ter logo os períodos e as frequências, os espectros elásticos, os espectros de cálculo, porque o Eurocódigo faz a distinção entre o espectro elástico e os espectros de cálculo através do coeficiente de comportamento. Os deslocamentos modais relativos, completo ou resumido, aquela listagem completa com os deslocamentos por modo de vibração completo ou resumido, e também a identificação do máximo deslocamento relativo admissível de uma cota, ou seja, o tal drift entre pisos. Okay? E também a área mínima de uma cota para que se mostre no relatório. Portanto, se eu tiver lá um pequeno patamar a nível de um piso qualquer por questões de arquitetura, não fazer o drift entre esse pequeno elemento e uma laje de piso que tem uma área superior. Eu podia aqui indicar as áreas mínimas dos pisos que são para analisar o drift. E portanto, se eu quiser, então posso aceitar e ele vai-me gerar o relatório em formato DocX ou em formato PDF com estas informações todas que aqui estão. Estes relatórios já agora podem ser incluídos automaticamente na memória descritiva do programa. Portanto, eu posso programar a memória descritiva do programa para incluir numa secção qualquer, num capítulo qualquer, automaticamente este relatório. E em vez de pedir depois as listagens uma a uma, peço a memória descritiva do programa e ela é gerada logo com a informação. Portanto, cá está as opções todas, desde a aceleração sísmica de referência, a aceleração sísmica de cálculo, o coeficiente de comportamento, a totalidade que foi solicitada, a percentagem de subcargas que intervêm no sismo, a percentagem de massa efetiva máxima a considerar, depois então os períodos e frequências próprias, cá está, elástica e de cálculo, okay?
as duas ali indicadas, velocidade angular, período, frequência, para X e Z, para os 30 primeiros modos de vibração. A representação do espectro elástico, okay, na direção X e na direção Z, os espectros de cálculo, okay, também aqui representados, os deslocamentos modais relativos, está a tal situação que referimos, okay, e portanto essas tabelas aqui incluídas. Isto poderia ser, como eu disse, exportado para DocX e editado, ou então ter sido enviado para PDF para análise, só em PDF, sem possibilidade de edição. Já agora de referir que nas opções de cálculo, vimos nas opções de cálculo das armaduras de barras, mas se quiséssemos ver nas opções de cálculo de outros elementos, por exemplo, das fundações, também temos cá a mesma situação de opções, da possibilidade de definir opções. Aqui já, como não é, os elementos barra já não existe a tal relação entre a rigidez dos pilares e das vigas, não existe essa opção, mas estão cá presentes as outras opções a nível de sismo. Lajes maciças a mesma coisa, portanto, tem cá o separador de sismo para considerar ou não os critérios construtivos, as armaduras construtivas do Eurocódigo 8. Okay? E considerá-las em função de que opções de cálculo, as opções que a gente definiu nas ações sísmicas, ou definir aqui novas opções de sismo, caso pretenda. Aproveitar também este edifício que aqui está calculado para vos mostrar desculpa, alguns dos resultados a nível de gráficos que o programa permite. Ora bem, se nós quiséssemos agora ir a uma determinada cota, vou colocar aqui a visualização em planta e se pedisse o resultado de gráficos, os centros de massa e os centros de rigidez, vão aparecer aqui listados esses valores. Os textos estão muito pequenos, eu vou aqui aumentar o tamanho dos textos e pedir outra vez resultados gráficos, centros de massa e centros de rigidez. Bem. E cá está o centro de rigidez e o centro de massa. Portanto, nesta direção praticamente não tínhamos excentricidade nenhuma, que a estrutura é simétrica, e nesta direção pouca excentricidade também existia. Okay? Vamos a falar de 963 para 1005, vamos a falar de não chegar a 1 metro sequer, meio metro talvez. Okay? Portanto, tínhamos aqui a representação dos centros de massa e dos centros de rigidez da nossa estrutura. Okay? Também era possível pedir então as tais animações sísmicas, criar animação para os 5 primeiros modos de vibração, com o fator de escala que se pretender, com o número de imagens por segundo que se pretender, enfim, por aí fora essas informações, e gerar um fecheiro AVI com o comportamento da estrutura. Pode ser em modelo arame, como estamos aqui a ver, okay? Ou pode ser com um modelo sólido. Portanto, escrevíamos aqui a gráficos, sismo, criar animação e pedir para visualizar então. Okay. Cá está a discretização das lajes, aqui representada, e o comportamento do edifício. Cá está a rotação em torno do núcleo rígido. Se quisermos então colocar em planta, e se exagerarmos um bocadinho a escala, ainda se verá melhor. Criar animação, estamos aqui com uma escala de 2000, vamos meter o dobro, 4000, e gerar então o vídeo. Cá está a torção em torno do núcleo rígido, porque temos o tal meio metro aqui. Portanto, é nesta direção a torção. Okay. Estamos a ver por piso, mas como eu disse, poderia pedir para ver sei lá, qualquer conjunto de pórtico com pisos ou o edifício todo, poderia ver o comportamento sísmico de qualquer elemento que pretendesse. Okay. Portanto, em estruturas que tenham alguns aspectos particulares, seria às vezes interessante estudar esta situação. Não se esqueçam que a escala está 4000 vezes maior, daí parecerem estar aqui a dançar estes pilares. Okay? Ora bem, já agora de referir também que um dos gráficos mais utilizados no programa, o gráfico de isovalores, se nós pretendêssemos, eu agora vou pedir aqui para ver só um plano de cada vez e ver uma destas cotas, por exemplo a cota 300 só,
Podia pedir esse gráfico de isovalores também, em resultados gráficos isovalores. Podia pedir esses gráficos de isovalores, por exemplo, os deslocamentos em X, ou os deslocamentos em Z, ou os deslocamentos em Y, qualquer um deles. Vamos aqui pedir, por exemplo, os deslocamentos em X, e por hipótese de ação, por exemplo, para a ação sísmica. Okay? E pedir para desenhar e ver aqui como é que eram os deslocamentos. Cá está 0,22 neste lado, 0,19 ali. Okay? Tínhamos então esta situação. Se quisesse na outra direção ver o que é que o sismo fazia na outra direção, portanto, não tem, quando se mostra o sismo na outra direção, não tem deslocamentos naquela direção. Okay? E vimos aqui gráficos de isovalores, portanto, se eu quisesse analisar, seria o deslocamento em Y para outra hipótese, e aqui estão os valores. Okay? Portanto, poderia controlar todos estes aspectos, inclusive a própria parede resistente, como está aqui representado, mas se fosse uma parede resistente, podia ver as tensões, podia ver os deslocamentos também por hipótese de ação. Ora bem, vamos aqui abrir mais alguns exemplos de estruturas. Este é um exemplo também muito interessante, porque tem a tal configuração paredes resistentes que se referiu há pouco. Vamos então abrir aqui este modelo, em que temos, vou aqui pedir a cota 300, por exemplo, em que temos paredes a fazer o travamento periférico e temos o núcleo rígido ali. Okay? E, portanto, se eu quiser vir aqui um gráfico para a hipótese 6 ou para a hipótese 5 do sismo, se eu quiser ver aqui um gráfico de esforços transversos em Y e Z, podia ter desativado a laje, ele vai mostrar assim os gráficos de esforços transversos também na laje, que não precisava. Mas, portanto, cá temos os pilares, portanto, muito menos solicitados. Reparem que os pilares mais junto do núcleo rígido acabam por, às vezes, sofrer um pouco mais devido exatamente a estarem perto de um elemento que puxa para si bastantes ações sísmicas. Então, às vezes é difícil fazer passar estas vigas e estes pilares que aqui estão mais perto destes elementos. Outra particularidade que esta estrutura tem, penso que é esta que tem essa particularidade, se não for, vamos abrir de seguida. Não, não é. Esta tem as fundações todas à mesma cota. Okay. Reparem que quando o sismo atua nesta direção, que é o que nós estamos a ver, esta parede trabalha, estas três trabalham, esta trabalha, mas vejam o que é que acontece nestas duas. Okay. Muito menos. Okay. Portanto, todas as funções de grafismo do tricalco, de análise do tricalco, permitem-nos chegar a estas análises. Okay. Aqui a trabalhar, aqui a trabalhar, aqui a trabalhar. Estas, como o plano de inércia, o grande plano de inércia delas é nesta direção e o sismo está a atuar nesta, portanto, os esforços são muito menores ali ao nível da laje de fundação. Okay? Vamos abrir aqui outra estrutura. Esta tem aqui a questão dos pilares curtos, né? Por desnível do terreno. Vamos abrir esta estrutura também. E o que acontece nesta estrutura é que se nós pedirmos aqui para ver o plano da fundação, mais o plano da cota 100 e o plano da cota 180, temos aqui o edifício está colocado a subir e, portanto, temos vários níveis de fundação. Okay? Temos ali níveis de fundação daquele lado, o terreno tem uma inclinação para cá e depois temos também uma inclinação neste lado que aqui está. Okay? Portanto,
estes pilares são mais curtos, depois há aqui uns pilares que são intermédios e depois há os pilares com 3 metros de comprimento. Okay? Vou diminuir aqui o tamanho das letras para não sobrecarregarem aqui muito o desenho. E portanto, se eu pedir aqui um gráfico de esforços transversos em Y e Z, okay, a gente começa a ter uma noção de que estes pilares têm algum esforço transverso, sim senhora, estes têm muito esforço transverso e que eles estão numa situação intermédia. Okay? Vamos até colocar assim para se poder ver melhor. Okay? Portanto, cá está a tal situação do encurtamento dos pilares refletida aqui no programa. Okay? Lá está, a vantagem da modelação, a vantagem da análise gráfica que o Tricalc permite, a vantagem do cálculo integrado, todas estas situações são tidas em consideração. Okay? Se nós estivéssemos a trabalhar, por exemplo, com um software que só calculasse por planos horizontais, possivelmente esta situação passaria até despercebida. Okay? Portanto, cá está mais um exemplo de como o Tricalc permite modelar bem e trabalhar bem, analisar bem todo o comportamento sísmico da nossa estrutura. Vamos aqui ver mais. Há um aspecto importante que eu não referi, entretanto, mas já agora aproveito para referir. O Tricalc, eu pelo menos não tenho conhecimento de mais nenhum software que faça isso. Neste momento tem a possibilidade de fazer o dimensionamento das armaduras das paredes resistentes por zonas de reforço. Ou seja, se a parede tiver uma zona de tensões mais concentradas aqui na zona inferior, na ligação à laje de fundação, e é natural que o tenha, como vocês sabem, já viram há pouco, natural que haja aqui tensões mais concentradas na ligação à laje de fundação, em vez de armar a parede toda para as tensões que aqui estão e que existem só nesta zona da parede, não. O Tricalc já permite fazer reforços em determinadas zonas e, portanto, faria um reforço de armadura nesta zona, teria as tensões maiores e depois teria o resto da parede com uma armadura bem mais ligeira para poupar material. E, portanto, o programa faz isso já de forma automática. Nós, quando vamos aqui às opções de cálculo das paredes resistentes, vamos aqui às opções gerais, existe aqui a possibilidade de ativarmos os reforços das paredes, e cá está, reforços verticais e estribos nas zonas laterais da parede não unidas a outras que estão armadas, elas terminam em bordo, em zona livre, estas que aqui estão, por exemplo, se recebesse uma viga e tivesse aqui um pico de tensões, armava só este reforço lateral, não armava a parede toda para esse pico de tensões. Okay? Os reforços verticais na zona superior da parede e na zona inferior da parede, portanto na ligação à laje de fundação. Colocar lá reforços verticais nessa zona se assim for necessário. Okay? Portanto, eu não conheço outro software que faça isto. O Tricalc faz já esta situação e isto permite poupar imensa armadura, uma vez que estar a armar a parede toda para os picos de tensões que existiriam na ligação a uma viga ou aqui à laje de fundação, seria um desperdício de armadura. Antigamente era assim que se fazia, não havia outra hipótese, atualmente já existe essa hipótese dentro do programa Tricalc. Temos aqui mais algumas estruturas, a ver se temos aqui mais algum caso particular. Nestas não, portanto teríamos aqui estas situações definidas. De referir também que o Tricalc, como tem tipologias de alvenarias estruturais, é possível fazer também o estudo das alvenarias estruturais ao sismo, okay? E também das paredes de contenção ao sismo. Okay? É outra das possibilidades que o programa dá. Há também uma situação que agora se fala um pouco porque apareceu em um software que faz um estudo, um pseudo-estudo, do comportamento da estrutura com as paredes de enchimento lá colocadas. Se nós quisermos fazer isso no Tricalc, nós também já o podíamos fazer e continuamos a podê-lo fazer, uma vez que nós, como vimos numa das estruturas que aqui abrimos, eu vou tentar aqui recuperá-la, tínhamos exatamente essa situação de consideração das estruturas. E mais, temos a vantagem, inclusive, de meter as paredes com as dimensões que queremos, não é preciso a parede ser de piso a piso, como acontece
noutras situações. E também podemos meter paredes com lados inclinados. Se por algum motivo de arquitetura existisse essa situação, podia-se colocar aqui a parede com lado inclinado. Portanto, se eu quiser fazer esse estudo, é meter aqui essas paredes de tijolo de alvenaria, deixá-las não unidas aos elementos estruturais, existe essa possibilidade, meter ali, a desativar essa ligação à parte superior, e portanto trabalharem só com a rigidez das peças que fazem a parede e com as suas dimensões da parede. Okay? E estudar, como vimos aqui, as situações que se podem gerar. Okay? E exatamente quando se estuda estas situações, o mais perigoso é quando as paredes não vão de piso a piso, quando há interrupções. É esta situação que aqui está. Portanto, mas se quiserem fazer o estudo também com as paredes na totalidade a encherem, também poderiam fazer. Era outro modelo que podíamos também estudar, era deixar o piso de baixo vazio, sem paredes de alvenaria, colocar paredes de alvenaria em todos os outros pisos e ver então o comportamento destes pilares, mas já vimos nos nossos slides, no nosso PowerPoint, a situação que vai suceder. E, portanto, mas era possível modelar aqui no tricalco e ter também essa mesma informação. Ora bem, voltamos aqui ao nosso PowerPoint. Portanto, esta situação do Evoluindo Juntos, portanto, já sabemos o Cartec aposta no desenvolvimento do seu software que nós temos evoluído nos últimos anos. Milhares de páginas de normas, evolução sem paralelo na arquitetura, engenharia e construção, com as novidades das armaduras 3D, da cálculo sismo muito mais rápido, das ligações, enfim. Temos feito um esforço de desenvolvimento bastante grande e continuamos a fazê-lo com a vossa ajuda, daí o Evoluindo Juntos. Não conseguiríamos fazer certamente sozinhos, mas é uma aposta que está para durar. É assim que se valorizam as nossas ferramentas e é assim que valorizamos também os conhecimentos que temos das nossas ferramentas e a capacidade que temos de aplicar as nossas ferramentas a situações do dia a dia, a situações de estruturas que nos apareçam. E portanto esse desenvolvimento vai manter-se forte. Esse desenvolvimento também começa a ser importante para novas tipologias e para novos países, porque a internacionalização do projeto é uma realidade, uma vez que em Portugal as coisas estão um bocado paradas. E nós temos, como vocês sabem, várias normas implementadas, estamos presentes em vários países da América Latina e nos PALOP, língua portuguesa, também já temos clientes a trabalhar na Argélia, em Marrocos, Suíça, Alemanha, portanto, França, portanto, cada vez mais estamos presentes com as normas, e agora com os Eurocódigos, então, em mais países, inclusive da Europa, mas com as normas desses países, e portanto essa é outra aposta que também nós vamos também manter nos nossos softwares. Penso que ficou uma abordagem interessante, bastante interessante, àquilo que é a problemática do projeto sísmico. Como eu disse, haveria aqui matéria para estarmos aqui vários dias a falar sobre engenharia sísmica, sobre modelações estruturais e analisar e comparar resultados. Este é um primeiro webinar, teremos outros certamente sobre este tema, mas penso que ficaram com uma ideia de como é que se trabalha com o programa a nível de implementação da ação sísmica da estrutura sobre o nosso modelo estrutural e também das vantagens de trabalhar com o projeto integrado e das capacidades de análise matrical que dá para essas situações. Alertámos também numa fase inicial para os erros mais comuns, para as situações mais gravosas a nível de projeto sísmico, e portanto para se identificarem claramente quando aparecem, e vimos que o Tricalc também depois as identifica dando problemas de esforço transverso, problemas de torção associada a esforço transverso, em elementos resistentes, porque as configurações às vezes geométricas devido à arquitetura não são as melhores. Portanto, demos esse realce também no início e gostaria de recomendar a todos os que se interessam por esta área o site da FEMA, do Federal Emergency Management Agency dos Estados Unidos, que tem informação muito preciosa, não só sobre novos edifícios, que foi o que nós tivemos aqui a analisar, mas também sobre o retrofitting, sobre o reforço de edifícios existentes, técnicas de reforço de edifícios existentes. São publicações que são gratuitas, podem ser acedidas e que estão muito bem estruturadas e que serviram também de base àquilo que foi aqui apresentado hoje. Da minha parte, agradecer a presença de todos, a atenção que tiveram e até uma próxima, até breve.